Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Bem, alguns de vocês já têm acompanhado os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, nós do Emerência no Bairro estamos desenvolvendo, principalmente depois do coronavírus. De tempos em tempos nós temos soltado essas pílulas, né, essas lives, tratando diversos temas do direito, questões aplicadas à realidade das empresas. Na segunda-feira, justamente por conta da decisão do Senado, que entendeu por bem não estender aí os efeitos da medida provisória 927, aquela que havia flexibilizado as leis trabalhistas, e nós achamos por bem que valeria a pena nós desenvolvermos um pequeno trabalho com vocês, ou seja, e ofertarmos novamente o conhecimento dos nossos advogados. Esqueci de dizer, meu nome é Vinícius Warg, eu sou advogado e sócio aqui do Emerência no Bairro. Alguns aqui eu vejo que conheço alguns de vocês aqui presentes, né, mas peço escusas aqui pelo não ter me apresentado, né, embora apareça o nome aqui na apresentação. Então, a gente achou por bem hoje trabalhar esse tema. Nossa ideia, como a gente vem fazendo nas últimas lives, não é fazer um trabalho muito extenso. A gente, pela experiência que a gente acumulou ao longo dos anos, a gente sabe que essas conversas muito longas não são produtivas. Todos nós temos aí, nosso dia, muitas tarefas no dia, então a nossa ideia é fazer uma conversa de tiro curto, fazer uma avaliação bem acurada desse tema, e para tanto aí, nós selecionamos dois dos nossos advogados, dois especialistas na matéria, dois advogados que têm muita experiência no trato com o tema. Então, sem maiores delongas, eu queria apresentar para vocês o Dr. Guilherme Mignoni Gordo. Ele é graduado pela PUC Campinas, fez lato sensu na Cândido Mendes e tem 23 anos de experiência profissional, boa parte desses anos aí aqui junto ao Emerenciano Bairro. E depois do Dr. Guilherme, nós iremos ouvir o Dr. Delano Castro da Silva, também graduado pela PUC Campinas em 2008 e com pós-graduação em comércio internacional. Ele é especialista em direito do trabalho e também atua há muitos anos na área de direito do trabalho. Então, Dr. Guilherme, Dr. Delano, nós somos da mesma casa, mas obrigado aí pela participação de vocês, obrigado pelo tempo de vocês, por vocês aí ficarem à nossa disposição e à disposição dos nossos clientes para que a gente trate um pouco esse tema. Nós iniciaremos pelo Dr. Guilherme, depois iremos para o Dr. Delano. Lembrando que já recebemos várias perguntas pelo nosso e-mail. Eu já separei as perguntas e ao final da fala deles farei as perguntas e as outras que vocês fizerem em meio ao debate. Caso a gente tenha tempo, a gente formula ainda aqui para os dois advogados, mas se não houver mais tempo, nós iremos responder a todas elas uma a uma, formalmente, para cada uma das perguntas que nós recebemos, tá bom? Gente, vamos lá. Dr. Guilherme, obrigado. Bom dia, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, tudo bem? Estou Delano, a todos os presentes, agradecemos a participação também. Eu vejo também algumas pessoas conhecidas aí de longa data, isso é muito bacana. Então, parabenizar os envolvidos aqui na realização dessa live, né, com esse objetivo, né, de justamente analisar o fim da validade da MP 927 e os efeitos decorrentes para as empresas, nesse período de extrema dificuldade e incertezas que continuamos a atravessar. Com certeza um tema muito oportuno e relevante. De fato, a pandemia tem desencadeado uma série de consequências nas relações pessoais, contratuais, jurídicas e, como não poderia deixar de ser, trabalhistas também, o que torna fundamental a realização desses encontros justamente para a gente poder trocar conhecimento, opiniões, seja como profissionais de direito, gestores, empresários, administradores, empregados, enfim, o interesse aqui é coletivo, né? Como já adiantado pelo Dr. Vinícius, né, a MP 927 ela foi editada pelo governo federal no mês de março, logo no início da pandemia do Covid, e foi a primeira medida tomada com o intuito de auxiliar as empresas no enfrentamento da pandemia, mediante a flexibilização da legislação trabalhista, ou em parte dela. Temas como teletrabalho, banco de horas, férias, fundo de garantia, entre outros, foram incluídos nessa MP e com o intuito, sem dúvida, de privilegiar a negociação direta entre empresa e empregados, visando assim buscar alternativas para a continuidade desses contratos de trabalho e da própria atividade da empresa.
né, a sua própria sobrevivência. Então, essa MP foi muito bem recebida pelos empresários, também no nosso meio, né, no meio jurídico, um amplo consenso sobre a sua oportunidade e necessidade, em conjunto com outra MP que logo em seguida foi editada, 936, que também dispunha sobre a flexibilização, mais precisamente sobre a suspensão dos contratos de trabalho e a redução da jornada e de salários. E, ao contrário da 927, ela foi convertida em lei, né? A Lei 14.020 de 2020, e está em pleno vigor. Ambas essas MPs serviram para dar um certo fôlego para os empresários nesse momento de dificuldade e também possibilitaram a manutenção desses contratos de trabalho. Então, não resta dúvida de que tais medidas, sem essas medidas, muito mais empregados teriam sido demitidos e muito mais empresas já teriam encerrado as atividades. Seria um quadro ainda muito pior do que nós estamos vivenciando. Porém, passado aí o período máximo de vigência da ANP, que são 60 dias mais 60 dias, ou seja, 120 dias, não houve a sua conversão em lei, em razão da falta de votação no Senado, o que ocasionou, então, o fim da sua validade. A gente percebe, assim, que houve, de fato, uma má vontade por conta do Senado na votação para viabilizar, né, a sua continuidade. Com isso, né, com a extinção então, da MP, voltaram a valer as disposições da CLT e outras leis relacionadas, como, por exemplo, a do Fundo de Garantia, que também era tratado na MP. E não há nenhuma perspectiva de que medida similar venha a vigorar. Lembrando que uma MP, quando caduca, como é o caso, né, ou vence, ela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa, que é o caso, né? Por isso que legalmente não há previsão para que seja reeditada. Uma hipótese seria a edição de um decreto legislativo pelo Congresso, cuja finalidade seria justamente regular os impactos jurídicos decorrentes dessa MP que caducou. Mas isso também parece pouco provável, o cenário político não é favorável a isso, e se já não houve a votação da MP, é evidente que não haveria uma mobilização para que um decreto legislativo que fosse, seja, então, aprovado. Bom, diante desse quadro, então, de fim da validade da MP e o retorno da vigência da CLT, eu gostaria de destacar alguns aspectos mais relevantes, né, decorrentes, antes de serem analisados aí os pontos principais, né, as verbas trabalhistas e os temas que isso o Dr. Delano em seguida vai fazer. Mas vamos lá, o primeiro deles, né? A MP, ela produziu efeitos no período da sua vigência, que foi de 22 de março a 19 de julho. E todos os atos praticados na sua vigência continuarão válidos, ainda que para o período futuro. Então, houve aqui o que a gente chama do ato jurídico perfeito. Exemplificando, no caso do banco de horas, que era tratado pela MP, as horas positivas ou negativas do empregado que se deram ao longo deste período poderão ser compensadas em até 18 meses. Ou seja, a gente está jogando aqui para o futuro. Por isso que, como ato jurídico perfeito, continua a valer, então, a compensação das horas que foram para o banco de horas para até 18 meses. E um detalhe importante em relação aqui ao banco de horas. A contagem desses 18 meses, ele vai se dar a partir do encerramento do estado de calamidade pública, que é 31 de dezembro de 2020, conforme o decreto que o declarou, e não a partir do fim da validade da MP. Então, as empresas têm que estar atentas a esse fato. No caso de banco de horas, a compensação em até 18 meses vai começar, então, após o final do período de pandemia. Um segundo aspecto, o fim da MP, como a gente tem ouvido algumas pessoas falarem, ela não implica no fim da flexibilização ampla, né, e geral. Isso porque a CLT, ela traz já, desde a reforma trabalhista, algumas alternativas para que essa flexibilização ocorra. Então, por exemplo, no caso da alteração do regime de trabalho de presencial para remoto. Com a MP, era possível ser feita de forma unilateral, a empresa determinava. Agora, voltando a vigorar a MP,
continua sendo possível você colocar o seu funcionário no regime de trabalho remoto, né, o teletrabalho. Só que para isso deverá haver a sua concordância. Mas, enfim, nós não tivemos o fim da flexibilização. Nós temos agora a CLT, que já traz algumas regras. Além, evidentemente, da Lei 14.020, 2020, como já foi mencionado, que trata da possibilidade da redução da jornada, dos salários e também da suspensão do contrato de trabalho. Continuam aí soltas aí no mundo jurídico possibilidades de flexibilização das leis trabalhistas. Um outro aspecto também, o STF analisou algumas ADINs que versavam sobre essa MP, suspendeu 2 de seus artigos, um que tratava da questão do enquadramento da contaminação pelo Covid como doença ocupacional, desde que houvesse prova de nexo causal. Tanto esse artigo como o 31, que falava também da atuação dos fiscais do trabalho durante esse período, que seria meramente orientadora, foram suspensas pela decisão do STF. De toda forma, com o fim da validade da MP, essas decisões, e assim como as ADINs que questionavam a MP, também perderam seu objeto. O último aspecto aqui que eu gostaria de tratar é que o artigo 30 da medida provisória, perdeu a validade, ela tratava da possibilidade da prorrogação dos acordos e das convenções coletivas, né, vencidas ou vincendas no prazo de 180 dias contados do início da vigência da MP, lá em março, então, por mais 90 dias a partir do seu término, né? Seria uma espécie de ultratividade da norma coletiva. E isso ficaria a critério do empregador, tão somente fazer essa prorrogação. Então, se essa prorrogação ocorreu durante a vigência da MP, eu entendo que ela continuará a valer por mais 90 dias, pelo efeito da ultratividade da norma e também em razão do ato jurídico perfeito que incide no caso. Então, como o nosso tempo aqui é um pouco curto, né, são esses efeitos que eu gostaria de trazer aqui para a discussão, para que o Dr. Delano possa agora analisar mais detidamente esses pontos e depois, na parte dos questionamentos, a gente pode voltar a tratar sobre esses pontos ou alguns outros. Tá? Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. Aproveito para estender também a todos os presentes os cumprimentos, agradecer pela participação. É sempre uma oportunidade da gente debater as alterações da legislação que desse ano não param de acontecer, a todo mês, a toda semana, às vezes temos algo novo para tomar conhecimento. A gente preparou um quadro apresentando as medidas que foram implementadas pela medida provisória 927, as principais medidas trabalhistas de flexibilização e as regras da CLT, que agora, como o Dr. Guilherme pontuou, elas voltam a retomar seus efeitos. Não há aquilo que acontece quando há a entrada de uma lei em vigor que acaba revogando a anterior. No caso da medida provisória, é uma suspensão dos efeitos e não sendo ela convertida em lei, né? No caso, a CLT retomou os efeitos. Aqui foram 8 principais medidas adotadas pela MP 927, sendo que uma, logo no dia seguinte, ela foi revogada pela MP 928, que era aquela hipótese de remeter o trabalhador para a qualificação profissional. E isso acabou não sendo implementado por uma grande discussão que houve. Então, vamos à primeira medida, o teletrabalho. Foi uma mudança muito super importante que ocorreu, visando aí até a proteção à saúde dos trabalhadores, que permitiu de forma unilateral, né, e com apenas 48 horas de antecedência, que o empregador determinasse essa conversão de modalidade de prestação de serviço. E a outra aspecto interessante dessa medida, como nas várias outras, foi o meio de comunicação, que antes era escrito e passou a ser ampliado por qualquer outro meio, como o WhatsApp, por exemplo. Então, aqui no teletrabalho, essa foi a principal alteração, sendo que o oposto, que agora volta a vigorar com a CLT, são os 15 dias, né, da notificação de antecedência e a necessidade de mútuo acordo entre as partes. Vamos aí à próxima medida. A outra alteração foi as férias individuais. Aqui a alteração foi significativa, quem
pôde oportunidade aí de colocar em prática essa medida, que foi também a concessão imediata, até mesmo antes de implementado o período concessivo, e que o empregador já, com 48 horas de antecedência, avisasse e conceder essas férias aos empregados. E aqui, outro ponto super interessante foi a conversão de 1/3 das férias em abono, com a concordância do empregador, e também que o pagamento de 1/3 das férias, né, fica ali jogado para o final do ano, né? Então, quem acabou implementando essa medida, como bem dito aí pelo Dr. Guilherme, ela continua válida, e o pagamento deverá ser feito até o dia 20 de dezembro de 2020, 1/3. Agora, novamente, retorna aí aos efeitos da CLT, sendo necessidade de comunicação das férias à empregada com antecedência de 30 dias, o pagamento com 48 horas de antecedência e todas aquelas outras disposições que nós temos conhecimento. Aqui, a possibilidade de antecipação dos feriados, quem também tomou essa medida agora, ela continua devendo ser honrada, então os empregados que tiveram os feriados antecipados, eles vão ter que trabalhar nos feriados, né, que forem acontecendo no decorrer do ano. Aqui o banco de horas foi também outra grande flexibilização que houve com a MP 927, que, como já foi ilustrado pelo Dr. Guilherme, foi uma mudança de 18 meses da implementação desse banco de horas, quando agora atual, né, com a retomada dos efeitos, passa a ser, né, de 6 meses quando tem acordo individual e 12 meses, né, por acordo, convenção coletiva. E isso volta agora a vigorar, também é muito interessante. Os exames ocupacionais também foram uma outra hipótese de flexibilização. Houve essa suspensão da obrigatoriedade dos exames médicos, exceto demissional. Agora, retomando os efeitos da CLT, todos são obrigatórios, devem ser cumpridos conforme a NR7. Em relação ao FGTS, aqui foi a possibilidade do parcelamento que foi implementada, né, de março, abril e maio, sendo o pagamento a partir de julho, em 6 parcelas, agora retomando, né, o pagamento normal todo mês, como todos estão acostumados. Essas foram as principais medidas de flexibilização que a gente teve. Agora, com a cessação dos efeitos, né, volta também a vigorar aquelas hipóteses de flexibilização por meio de acordo ou convenção coletiva, né, que a gente tem aqui a conversão do trabalho a tempo parcial, né, passando da 30 horas, que é uma possibilidade de ser negociada com o sindicato, que vai precisar da concordância do empregado posteriormente também. Essa possibilidade, outra possibilidade é o layoff, né, que está previsto na CLT, que é a remessa do trabalhador para um curso de qualificação profissional, e nesse período ele recebe, né, no prazo de 2 a 5 meses esse curso, quando ele então vai receber o seguro-desemprego, e também a possibilidade da redução da jornada e do salário, até por prazo indeterminado no período da convenção, desde que garantida a estabilidade, também por meio de acordo ou convenção coletiva, dependendo do sindicato, mas a recusa, a possibilidade ainda de ser negociado diretamente com os empregados, né, após a recusa do sindicato. Acho que esses são os principais pontos aí que foram alterados e agora contrapondo, né, com as medidas vigentes na CLT, que a gente gostaria de ter abordado com vocês. A primeira pergunta que nós recebemos é da senhora Cláudia Muniz. O doutor Guilherme já falou um pouco, mas não sei se você quer acrescentar alguma coisa, doutor Guilherme. É o seguinte, ela pergunta o seguinte: existe possibilidade dessa flexibilização voltar? Eu sei que você já falou um pouquinho a respeito disso. O que as empresas poderão fazer para evitar demissões e afastamentos? Voltar como uma nova MP não, né? Como já foi analisado, na mesma sessão legislativa não é possível. Poderia haver um decreto legislativo agora para regular essas relações jurídicas decorrentes da MP. Mas, como já havia dito, eu acho muito pouco provável que isso venha a acontecer. E o que resta, então, são as próprias disposições da CLT que já trouxeram com a reforma trabalhista algumas dessas possibilidades, e a MP 936, que foi convertida em lei, como foi dito também, que é, talvez assim, até mais relevante do que era a MP 927, porque envolve a questão
da suspensão dos contratos de trabalho, da redução dos salários e das jornadas. Vamos dizer que a MP 936 ela complementava, né, apesar de ser anterior, ela acabou complementando a 936, né, porque a que foi convertida em lei, ela acabou prevendo a questão mais ampla em si, que é o próprio contrato de trabalho. Então, é o que resta atualmente de possibilidades de flexibilização que as empresas têm para que, então, evitem a demissão de funcionários e que possam manter aí a sua produção, apesar desse cenário econômico que estamos passando. Doutor Delano, uma outra pergunta que chegou aqui para a gente é o seguinte: funcionário que estava em teletrabalho e contraiu Covid, pode ser reconhecido como doença ocupacional? Nesse caso, é bem mais tranquilo para a gente enfrentar a situação, porque estando o funcionário em teletrabalho fora do ambiente de trabalho, não há um nexo de causalidade que é necessário para que haja o reconhecimento da responsabilidade. Então, além disso, e se aplica para as demais situações, o Covid é uma doença, é fruto de uma pandemia e é uma doença endêmica. Então, assim, até a própria disposição da Lei 8.213 já evidencia que não vai necessariamente, se não tiver comprovado ali um risco acentuado da atividade, o reconhecimento como doença ocupacional. Bem interessante isso, doutor Delano, até porque, ou seja, muitas empresas estão enfrentando, né, muitas pessoas, obviamente, infelizmente, nós temos muitas empresas que estão com funcionários em casa, com Covid, e realmente paira essa dúvida, essa preocupação. E assim, é o que a gente tem observado também, só complementando, é que esse reconhecimento vai acabar acontecendo quando haja uma prova de negligência do empregador, que o trabalhador compareceu ao trabalho já apresentando sintomas e ele manteve o funcionário trabalhando e acabou transmitindo para outros funcionários e consegue-se ter essa prova em razão até do número elevado de contaminação que há no ambiente de trabalho. Excelente, excelente. Mais uma pergunta aqui, doutor Guilherme. A empresa que antecipou a concessão de férias a um funcionário pode agora retroceder para concedê-la na própria época? Ou seja, acho que alguém também aqui que tem a dúvida que se valeu aí da medida provisória, né? Quer dizer, também... Exato. Então, a princípio, sim, né? Porque nos termos da CLT, a determinação do período de gozo das férias cabe à empresa. Então, nesse sentido, se durante o período de vigência da MP foi antecipada uma férias que seria futura, por interesse da empresa, ela pode agora também, com o fim da MP, mudar e querer aplicá-la ou fazer com que o período de gozo seja exatamente coincidida, né, com um ano após o período aquisitivo, né? Então, vai ficar a critério da empresa. Ainda mais se o período tiver sido ajustado para muito distante, né? Por exemplo, no final do ano, isso para o empregado não vai ter nenhum impacto. Agora, situações específicas, como, por exemplo, essas férias terem sido marcadas agora para julho, né? E veio aí o fim da validade da MP, é tudo questão também de ser conversado, né? De ser negociado. E também seria cauteloso por parte da empresa fazer essa alteração por escrito, formalizar isso, né? Ou seja, se ela quiser, então, cancelar esse período de férias futuros para deixar que ele ocorra na época própria, já fazer um documento formal a respeito disso. Doutor Delano, mais uma aqui. Como fica a situação da empresa que optou pelo pagamento parcelado do Fundo de Garantia? Eu sei que você já tratou um pouquinho a questão. Sim. Como permitir MP? Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, só retomando rapidamente, né, como o Guilherme abordou no início, trata-se de um ato jurídico perfeito, já foi solicitado ali a suspensão e o parcelamento vai ocorrer em 6 parcelas a partir desse mês de julho. Ou seja, tudo que foi possibilitado no âmbito da medida provisória, por ser um ato jurídico perfeito, ou seja, continua valendo, continua o aproveitamento dessa flexibilização, continua valendo. O que não vale, obviamente, são para as decisões pós-medida provisória, né? Exatamente. Doutor Guilherme, pequenos minutos aí para suas considerações finais. Você gostaria de fazer alguma abordagem final? Acho que o
o importante, né? Primeiro, o tempo aqui é curto, né? Até para não tomar participação aqui foi bem grande, né? Então isso é muito bacana, demonstra o interesse, né? Um tema de fato relevante. E eu acho que o mais importante aqui é justamente a questão que a flexibilização das leis trabalhistas, elas continuam, a CLT já trouxe isso, então é questão da empresa analisar exatamente qual é a situação que é mais favorável, né, e analisando, né, juridicamente a viabilidade dessa flexibilização com relação à jornada de trabalho, em relação às férias, para que então ela possa, de fato, enfrentar essa pandemia que, no início, quando foi editada a MP, eu acho que pensava-se que ela duraria não mais do que o seu prazo de validade, né? Um total de 120 dias, mas nós passamos esses 120 dias, a pandemia continua por aí, aumentando, né, a infecção das pessoas, então o problema continua. Então, a empresa tem que encontrar outras soluções dentro da lei para flexibilizar as normas trabalhistas, que a gente sabe da sua rigidez, né, e para que ela possa continuar operando. Né? Para isso é fundamental, né, a devida análise aí da situação dos empregados para que ela possa, então, trabalhar dentro da legalidade, dentro agora do que permite a CLT. Antes de passar a palavra para o Dr. Delano para ele fazer as considerações finais, eu gostaria de lembrar aos senhores o seguinte: no site do nosso escritório, no Emerenciano Baggio Advogados, vocês vão encontrar lá, nós temos lá à disposição de vocês a possibilidade de vocês de fazerem alguma pergunta que eventualmente surgiu ou que vocês venham a ter no nosso WhatsApp. O escritório deixou um WhatsApp justamente para dar suporte a todas as empresas. Essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês, sugestão. A segunda é que lá também, no site do escritório, existe uma consultoria disponível para vocês. Então, quem quiser ter alguma consulta um pouco mais específica, basta procurar na aba do escritório a questão da nossa consultoria digital e lá terá realmente acesso vocês poderão lá fazer alguma consulta mais específica. E a terceira sugestão é o seguinte: também no nosso site existe lá um blog. Esse blog nós alimentamos ele todos os dias, todas as áreas do escritório municiam com todos os assuntos importantes, né, de direito empresarial. E basta que vocês façam uma inscrição no blog e vocês vão receber diariamente todas essas informações aí direto no e-mail de vocês. Dr. Delano, suas considerações finais? Gostaria de agradecer a participação e presença de todos, nos colocar à disposição aí para eventuais esclarecimentos, né? Tem muitas questões que a gente acabou não tendo possibilidade de abordar, né, que vão continuar ocorrendo, né, como a recusa de funcionário, não ir trabalhar por alegação de ser de grupo, né, vulnerável, e dentre tantas outras aí que nossa equipe está à disposição. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês, tivemos aí uma presença maciça, uma grande quantidade de pessoas, obrigado mesmo pelo tempo de vocês, e em breve estaremos de volta aí, trazendo a todos vocês aí informações relevantes do mundo do direito, com aspectos práticos aí, às empresas, né? Questões ligadas ao direito empresarial. Muito obrigado a todos, boa tarde, e que todos fiquem com bastante saúde.